Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui Pastor Valmir com mais um vídeo aqui no canal Cozinha do Pastor Valmir. Hoje uma receita, a receita é o pão da pastora aqui, a minha esposa, a pastora Sueli. É um pão de requeijão, uma delícia. É caro? Não é muito caro, porque o que eu vou usar, além do normal, vai ser o requeijão e queijo. Então, não, essas são coisas que você consegue achar numa oferta baratinho ali no mercado e o pão vai ficar uma delícia. E eu te garanto que vai ficar muito mais barato que você comprasse um pão similar aí numa padaria. Mas a maioria dos pães de requeijão que você vai encontrar é um pão feito, um pão adocicado, recheado com requeijão. A pessoa faz um pão e coloca o requeijão dentro e assa. Esse não, o requeijão já está na massa, a massa vai ser gostosa, ok? Então vamos lá para a receita, ó. 400 gramas de farinha de trigo. Se você não conseguir anotar agora, na descrição do vídeo vai estar lá. 430 gramas, 30 gramas de açúcar, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, o fermento, ó, 7 gramas de fermento. Eu já coloquei aqui, ó, em 100 ml de leite, tá? Ele já dissolvendo. 50 gramas de leite em pó, 50 gramas de leite em pó, 100 gramas de requeijão, tá? 100 gramas de queijo mussarela, você pode usar outro queijo que você tiver aí. 40 gramas de manteiga ou margarina. Eu vou estar usando margarina. Aí 200 ml de leite, tá? E eu já tenho mais 100 ml de leite ali. Então eu vou trabalhando aos poucos, porque varia muito da umidade do ar, varia muito da marca da farinha de trigo. Então pode dar alguma alteraçãozinha. Então nós vamos trabalhando aos poucos, ok? Vamos lá? Abaixar nossa câmera aqui para você visualizar a gente trabalhando. Vou colocar um pano aqui debaixo do nosso bol. Então eu vou colocar primeiro os 450 gramas de farinha de trigo. 450 gramas de farinha de trigo. O leite em pó. O sal, colocar o sal bem no cantinho assim. Tá sobrando leite em pó aqui, ó. Leite em pó não pode perder. O açúcar, tá? Se você gostar de um pão mais adocicado, você pode aumentar a quantidade de açúcar. A margarina. O requeijão. Vamos colocar tudo. Essa receita pode-se usar ovo, tá? Pode-se, mas eu não vou usar. Por exemplo, a pastora Sueli, que é minha esposa, ela não é muito fã daquele cheiro do ovo, né? Então eu tento colocar o mínimo de ovo possível, mas se você quiser, você pode colocar aqui tranquilo de 1 a 2 ovos. O fermento. 5 minutinhos antes eu já coloquei o fermento aqui no leite, tá? Para dar uma diluída, tá? E vamos colocar mais um pouquinho de leite aqui e vamos trabalhando a massa. Agora vamos mexer aqui para nós vermos se a quantidade de líquidos foi suficiente. Foi o suficiente, sim, tá? Talvez eu vou ter que agregar até um pouquinho mais de trigo. É bom sempre ter um pouquinho de trigo do lado aqui. Ó. Nós vamos mexer até não conseguir mexer mais. Aí nós vamos jogar para a bancada. A bancada eu já passei um álcool, está cheirando álcool aqui. E vamos colocar a mão na massa. Vai ficar uma delícia. Agora, nessa época de inverno, falando nisso, você pode maratonar aqui no canal. Tem pão de inverno ali, um pão para você fazer aqui no inverno, uma técnica bem interessante.
pão de Hokkaido. Pão de Hokkaido é um pão com uma receita japonesa, muito gostoso. É um pão de leite, uma delícia. É muito visualizado aqui no canal, bastante visualizações. O pão bicolor é um pão que eu fiz esse final de semana. Ele é feito com leite ninho e feito com chocolate em pó. Então aí eu mesclo no pão, ele fica com duas cores. Ok? Só isso. Agora nós vamos sovar aqui uns 5, 8 minutos e eu já volto, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, essa parte de sovar é só fazer isso aqui, ó. Só até a massa ficar lisinha, ok? Olá, querido, voltamos aqui, ó. Sovei, ó, 5 minutinhos, massa sovadinha, ó. Já começou a desenvolver o glúten, já começou a crescer. Mas como aqui na minha região, aqui no Noroeste do Paraná, tá mais fresquinho, e essa daqui é uma massa mais pesada. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho a mais de fermento do que se coloca normalmente. Geralmente é 1 grama para cada 100 gramas de fermento, para cada 100 gramas de trigo. Eu coloquei 7 gramas, né? 8 gramas de fermento, perdão. 8 gramas de fermento. Porque ela é uma massa mais pesada, ela tem requeijão, ela é a base de leite, ela tem o queijo, então ela vai precisar de mais força para crescer. Mas eu vou colocar aqui, ó, um bol. Esse bol meu, ó, tem aquela tampa hermética, é daquela marca que as mulheradas vendem, então ela fecha isso aqui, ó. Se você não tiver, você coloca um plástico filme, um seu guardanapo ali, procure estar meio umedecido. Mas eu vou usar aquela técnica de pão de inverno, que eu já ensinei lá na receita do pão de inverno. E eu vou colocar água quente aqui, já deixei uma chaleira aqui, ó, fervendo, ó. Aqui, ó, água quente, ó, fumaça saindo. E depois, na hora de crescer também o pão, eu coloco lá no forno e coloco água quente numa assadeira maior, deixo embaixo para crescer. Agora eu coloco aqui dentro, ó. Como esse aqui também tem tampa, eu vou colocar uma tampa aqui, ó. E ó, travar aqui, e isso aqui vai crescer, vai diminuir em 15 minutos o tempo de crescimento. Ok? A massa crescendo, a gente já volta para a gente enrolar. Para você vai ser 1 segundo. Passados 20 minutinhos, voltamos aqui. Acabei de tirar daqui, ó, da água. Ó, quer ver como cresce? Olha, eu já deu onde já tá. Mas se a sua cidade aí, se onde você está, o clima tá bom, não precisa fazer isso, tá? Vou só pegar minha espátula ali e já volto. Voltei aqui com a minha espátula, tá? Vou tirar daqui, virar aqui. Ok? Ó, a massa tá tão boa que eu não preciso nem esfarinhar a mesa aqui nem colocar farinha aqui na mesa para trabalhar a massa. Vamos pegar a minha balança aqui para ver quanto que deu essa massa. Qual o peso dessa massa para a gente saber dividir, como que nós vamos dividir essa massa. Ó, deu 1 quilo de massa, tá? Nós podemos fazer 2 pães de 500 gramas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pão de 500 gramas, dividir no meio. Dividir no meio aqui. E fazer bolinhas também. Isso, 500 gramas. Um pouquinho mais ali. Isso, 500 gramas e 500 gramas. Ok? Agora, vamos abrir essa massa aqui.
e fazer, nós vamos ver o cheiro. Ele é um pão muito perfumado, tá? O requeijão, o queijo e a margarina deixam um cheiro muito perfumado no pão. E a massa muito amanteigada, tá? Muito amanteigada mesmo. Agora nós vamos, ó, trabalhar com pão. Este é o primeiro. E aqui, como deu 500 gramas, eu vou fazer 10 bolinhas de 50 gramas. Bolinhas de 50 gramas. Vou pesar aqui. Vou passar um pouquinho mais. Isso. 10 bolinhas de 50 gramas. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Simples de fazer, só fazer assim, ó. Uma fez aqui, com a mão, ó. Perfeito? Então nós vamos bolear, colocar numa forma, colocar para crescer. Agora vai crescer quase uma hora, uns 40, 50 minutos. Aí eu vou fazer a mesma técnica, só que eu vou colocar as formas do forno, vou colocar uma assadeira com água quente para o vapor ajudar no crescimento, ok? Cresceu, dobrou de tamanho, fogo, 30, 40 minutos, depende do seu forno, e nós já voltamos com o pão assadinho, tá?